escrito, porque o tempo está próximo. Pode reservar. Queridos, o livro de Apocalipse é um livro muito pouco conhecido. Alguns crentes têm muito medo de conhecer esse livro, porque fala do fim, fala do juízo final, fala do arrebatamento, fala de toda a destruição universal que há de acontecer quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. E alguns crentes também desprezam esse livro, porque não é um livro que dá para arrancar muito glória a Deus e muito aleluia da igreja, a gente sabe disso. É um livro que contém toda a revelação do juízo final, do que vai acontecer com os ímpios que vão ficar aqui na terra e o que vai acontecer com os crentes que vão subir para reinar. Aleluia! E aqui, no capítulo 1, até o fim do capítulo 1, nós temos uma breve saudação de Jesus ao apóstolo João. Apóstolo esse que está preso numa ilha porque pregou o evangelho. Ele foi firme ali na igreja e ali o imperador do Império de Roma se levantou contra ele, até tentou jogar ele numa panela de óleo fervente, não conseguiu matá-lo porque Deus o livrou. Então a única decisão que o imperador tomou foi levar esse apóstolo para uma ilha isolada e deixar ele preso, morrendo ali de forma isolada. Lá nos evangelhos, se você voltar lá atrás, você vai ver que Jesus deixou bem claro que esse seria o único apóstolo que não ia morrer de morte assassinada, de morte martirizada, mas seria o apóstolo que ia morrer de velhice, que ia morrer de forma isolada. Mas mesmo preso, mesmo distante da sociedade, mesmo longe da igreja, mesmo longe de tudo e de todos, num âmbito muito precário, escuridão, inferno, numa ilha muito distante, sem ninguém, só ele morando, correndo para morrer de velhice, mesmo assim não deixou de pregar o evangelho, mesmo assim não deixou de se conectar com Deus. Não é o lugar que faz você, mas é você quem faz o lugar. Aleluia! E do capítulo 2 até alguns capítulos, a gente pode ver algumas cartas que Deus manda João escrever a algumas igrejas. E com elas existem 7 igrejas. Quantas igrejas? 7. Repita comigo. 7 igrejas. Pois é. Igrejas essas que existem muitos problemas. O pecado apontou, o diabo veio, fez a bagunça, e agora Deus manda João escrever algumas cartas para essas igrejas para poder resolver alguns problemas. Aí você pode me perguntar, tá, Valdir, o que essas igrejas têm a ver com a minha vida? Pois é, alguns desses problemas que vão ser apresentados aqui têm uma solução e você vai poder aplicar para a sua vida pessoal. As 7 igrejas e suas cartas. A primeira delas é a igreja que está em Éfeso. Vale lembrar que a igreja, que as cartas para onde João envia essas cartas, é a igreja, são igrejas que estão na região da Ásia, na Europa, nem Brasil, mas é uma região da Ásia, uma região bem distante. A igreja que está em Éfeso, no capítulo 2, a igreja é uma bênção, redobre sua atenção. A igreja é uma bênção, líderes fervorosos, mas alguns irmãos andam mentindo. E os líderes precisam voltar ao primeiro amor. A igreja que está em Esmirna, versículo 8. Irmãos hipócritas, mas líderes humildes, e que devido à revelação de João, vão sofrer tentação na prisão, mas o Senhor estará com eles. A igreja que estava em Pérgamo, versículo 12. Líderes sinceros, porém os irmãos estavam servindo a outros deuses. A igreja que estava em Tiatira, versículo 18. Líderes sinceros, mas estavam deixando uma mulher que se diz profetiza, ensinar falsas doutrinas e enganando os irmãos, como a Jezabel, tendo lugar de fala, e os que não seguem a doutrina dela devem continuar como estão. A igreja que estava em Sardes, capítulo 3, líderes mortos, igreja morta, mas alguns ainda não morreram espiritualmente, estão vivos, e estes sim andarão com veste branca no dia do Senhor. A igreja que estava em Filadélfia, versículo 7, esta igreja guardou o nome de Jesus, foi fiel, guardou a coroa para que ninguém a tomasse. E a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, versículo 14, igreja morta, líderes mortos, irmãos mortos, obra morna, dizem que são ricos e de que nada tem falta. Mas Deus está vomitando esse povo. É a expressão que Deus usa. O motivo pela qual essas igrejas se encontram nesse estado é porque faltam algumas coisas. Primeiro, a
amor a Deus. E segundo, falta de uma fé sincera. Perceba que essas igrejas, elas tinham uma boa obra, uma boa localização, uma boa cultura, talvez muita gente ou pouca gente, uma boa pregação, bom louvores, um bom culto, às vezes uma igreja grande, pequena, enfim. Mas o principal faltava, que era o poder de Jesus, que era a presença do Espírito Santo, que estava faltando nas igrejas. E por isso, alguns irmãos estavam morrendo espiritualmente, não queriam mais dar glória a Deus, iam para o culto só por ir, ouviam a pregação só por ouvir, cantavam só por cantar, louvavam só por louvar, falavam com o pastor só por falar, enfim, faziam só por fazer, porque faltava sinceridade em sua fé, faltavam a sinceridade, a sede, a vontade de ter o poder de Jesus em seus corações. Aleluia, Jesus. É claro que assim como existem igrejas verdadeiras como esta que estamos hoje, também existem igrejas falsas. E assim como existem igrejas falsas, também existem igrejas verdadeiras. Temos a solução e o problema. Temos um problema e uma solução. As igrejas falsas elas têm a ausência, elas precisam do poder de Jesus, da verdade do Evangelho, da verdade da palavra. Por quê? Porque a palavra que liberta. É Jesus que liberta. Sem o poder de Jesus, em algumas igrejas, a igreja fica morta, fica parada, fica estagnada, fica um cemitério. Mas com o poder de Jesus, a igreja fica salva, a igreja fica avivada, a igreja fica liberta, a igreja está transformada. Eu creio, meu Deus. João 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Eita, Jesus. É forte. Sem Jesus você não pode nada. Sem Jesus você vai aonde o diabo quer. Sem Jesus você faz aquilo que o mundo quer. Aquilo que o diabo sopra no seu ouvido. Verdade. Sem Jesus você quer ir a algum lugar e você não pode. Sem Jesus você tenta fazer alguma coisa, mas não pode. Porque o primeiro diabo vai soprar no seu ouvido e você não pode. Para aí. O que você pensa que é? Então sem Jesus você é incapacitado. Glória a Deus. Sem Jesus você não é transformado. É, Jesus. Sem Jesus você não é liberto. Sem Jesus você não é feliz de verdade. Você pode ser rico. Você pode ter tudo o que quiser. Pode ter uma boa casa, um bom relacionamento, um bom marido, uma boa esposa, uma boa casa, um bom salário, um bom celular, um bom iPhone, um bom computador, um bom trabalho, um bom dinheiro, uma boa finança. Que legal. Mas sem Jesus, é mesmo que você não tenha nada na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Agora com Jesus, você pode. Com Jesus, você pode ir aonde você quiser. Com Jesus, você pode fazer o que você quiser em sentido de projeto, em sentido de plano. Em sentido de sonhar, fazer coisas que você nunca jamais imaginou. Com Jesus você é liberto. Com Jesus você é transformado. Com Jesus você pode. Com Jesus você tem uma alegria que a droga não vai te dar. Com Jesus você tem uma alegria que a morfina, que o álcool, que a dopamina não pode te dar. Com Jesus é uma alegria que não é passageira, é para sempre, é eterna. Com Jesus é uma alegria, amigo não vai te dar essa alegria, mãe e pai não vai te dar, dinheiro não vai te dar, celular bom não vai te dar, bons relacionamentos não vai te dar, prostituição não vai te dar, não. Drogas, bebida, álcool, fumo, cigarro, é uma alegria temporânea, passageira, vai durar alguns minutos, vai durar alguns dias e vai até te destruir. Mas com Jesus, tudo é eterno. Com Jesus é libertador. Com Jesus você tem liberdade. Isso se chama liberdade em Cristo. É quando você pode ser feliz sem depender do álcool. É quando você pode ser feliz sem depender de nada de material e sentimental. Liberdade em Cristo é quando até sem dinheiro você é feliz. Porque eu tenho liberdade em Cristo. Você precisa dizer todos os dias para si mesmo: eu tenho liberdade em Cristo. Porque eu ressuscitei de novo com Ele.
Porque Ele me libertou, porque Ele me transformou. É isso que me faz ser liberto em Cristo. E é por isso que o versículo faz sentido de João 15,5. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Agora, eu apresentei aqui as 7 igrejas e seus problemas. Agora eu quero apresentar as soluções que essas igrejas poderiam ter feito para evitar que o problema disseminasse, que o diabo entrasse. Primeiro, a igreja que estava em Éfeso, se os irmãos andassem em verdade e os líderes voltassem ao primeiro amor em Jesus, não teriam recebido advertência. A segunda igreja, a igreja que estava em Esmirna, se os irmãos não tivessem sido hipócritas e andassem em fé não fingida, eles não sofreriam tentação na prisão. A igreja em Pérgamo, se os irmãos estivessem servindo ao único Deus soberano e supremo, ao invés de sentar, beber e comer da mesa dos demônios e dos falsos deuses, também não teriam recebido advertência. A igreja em Tiatira, se os irmãos não tivessem deixado uma falsa profetisa que se diz profetizar, ministrar em sua igreja, eles também não teriam recebido a advertência. O que é isso? É ter cuidado em quem deixa pegar no microfone, é cuidado em quem deixa ministrar no culto, é cuidado em quem bota para pregar, é cuidado na pregação que vai ser ouvida, é cuidado no louvor que vai ser ouvido, que vai ser cantado, é cuidado em quem vai ser o pregador da noite, é cuidado em quem vai dirigir a igreja. A igreja que estava em Sardes, se os líderes e alguns irmãos não tivessem corrido espiritualmente e se mantido vivificados como os outros irmãos, todos dessa igreja andariam com vestes brancas no dia do Senhor. Quem sabe eles não mudaram? E por que o texto diz? Alguns destes andarão naquele dia de vestes brancas. Porque alguns estavam mortos, mas alguns estavam vivos. Alguns estavam mortos, mas alguns estavam vivos. Por isso que o texto diz, alguns destes andarão, e o resto, vocês já sabem, vai tudo para o inferno. Por quê? Porque estavam mortos. Por que fizeram isso com eles? Não, eles mesmos que fizeram isso. Iam para o culto só por ir, liam a Bíblia só por ler, ouviam a pregação só por ouvir, cantavam só por cantar, adoravam só por adorar, chegavam só para bater ponto e ir embora. Pois é bom pegar a bênção, é bom pegar o maná, é bom ouvir a revelação, mas a sua vida, como é que está? E sua alma, para onde é que vai? Se você morrer hoje, para onde é que você vai? Se você bater as botas hoje, para onde é que vai a sua alma? Se Jesus voltar agora, para onde é que você vai? Como é que você vai ser julgado? Você creu fielmente em Jesus? Você veio para a igreja só por vir, ou porque você cria na pregação? Como é que está a sua vida? Como é que está você diante de Deus? Não é olhar para um lado nem para o outro, para o irmão do lado e para o vizinho, para ninguém, mas é olhar para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, tudo muda. Quando você olha para Jesus, tudo é transformado. Tudo é mudado. Porque é Jesus quem faz tudo. É Jesus quem faz a obra. A igreja de Filadélfia, a única fiel, a única que foi fiel à palavra de Deus e não permitiu ter a coroa roubada. A igreja em Laodiceia, se toda esta igreja andasse em verdade e não fosse soberba, Deus não usaria a simbologia da cultura de lá, de dizer que estava vomitando esse povo. E vou dizer aqui, o livro do Apocalipse não é um livro literal, isso quer dizer levar ao pé da letra. Apocalipse é um livro simbólico. Existem simbologias lá. Se você for trazer para o mundo atual, escrever um papel, desenhar, não vai dar certo, porque é espiritual, é simbólico. Esse dia eu estava no Instagram e vendo uma empresa que faz camisa, eles pegaram a imagem que o escritor colocou em Apocalipse, representando Deus, Cristo, alguns chifres, um animal, etc. Tudo bem, é algo simbólico, é algo espiritual. Só que o problema é que pegaram isso e imprimiram, colocaram na camisa, fazendo algo literal, ao pé da letra. E aí quem viu aquilo se escandalizou. Eu abri os comentários, se escandalizaram. Isso aí é Jesus?
está parecendo o diabo, está parecendo o anticristo. Pois é, se escandalizaram, materializaram aquilo que não era para materializar, porque Deus é Espírito, Jesus é Espírito. Apocalipse é algo simbólico, então por isso que Deus usou a simbologia de vomitar aquele povo, porque o pecado estava demais, a soberba estava demais, o comodismo estava demais, por isso Deus usou a simbologia que estava vomitando aquele povo. E com isso eu trago 3 aplicações para essas 7 igrejas aqui, e como você pode agir diferente dessas igrejas. Primeiro, ame a Deus acima de tudo. Amando a Deus acima de tudo, você jamais sentirá o desejo em não buscar a Deus, em abandoná-lo, em resisti-lo, em não se esforçar, em não se submeter. Quem ama a Deus sempre fará o oposto dos que amam ao diabo. Porque se alguém ama a Deus, também tem aqueles que amam ao diabo. E quem ama ao diabo é que vive na prostituição, no roubo, na mentira, no engano, no adultério, na porfia, na profanidade, na mentira, no pecado, na sujeira, na soberba, na inveja, no ciúme. Pois é. Mas aqueles que amam a Deus, mesmo sem forças, eles leem a Bíblia. Aqueles que amam a Deus, vêm para o culto sem mesmo querer vir, mas vêm. Porque sabe que maior não é quem entra de lá para cá, mas o que sai daqui para lá para alimentar o povo. Quem ama a Deus, confia mesmo sem ver. Quem ama a Deus, nega-se a si mesmo em amor a Deus. Alguns dizem, venha como está, permaneça como está, Deus só quer o coração, ande como você quer, fale como você quer, se vista como você quiser. Pois é, mas lá em Marcos 8 diz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Isso quer dizer o quê? Tome o peso de seguir o Evangelho, tome o peso de carregar a cruz, de carregar a mensagem e me siga. E só assim a gente é merecedor do reino de Deus. Na realidade, nós não mereceríamos nada. Não merecemos nada. Mas pela misericórdia de Jesus que foi derramada na cruz, somos merecedores. Temos a graça. Eu li um livro uma vez que dizia assim, se fosse possível agora, o inferno se abriria aqui e você cairia lá. Porque você é pecador, você é pobre, você é miserável, é cego e nu, tem um instinto perverso, tem um instinto maldoso. Se fosse possível, a crosta terrestre se abriria agora e te engoliria. Porque você não merece estar aqui. Mas teve alguém que morreu por você naquela cruz. Teve alguém lá em cima que deu seu filho único para te salvar. E assim você está aqui vivo. Teve alguém que derramou o seu sangue naquela cruz para que você estivesse aqui na sagrada, para que você estivesse aqui na igreja, para que você estivesse aqui cultuando a Deus. Aleluia! Teve alguém que morreu por você. E esse é o motivo, o único motivo de você estar aqui servindo a Deus. Então, todos os dias seja grato a isso. Todos os dias seja grato a essa misericórdia, a essa graça que te foi confiada. Você não está aqui porque é bonitinho e é bonitinha. Você não está aqui porque você pode, ou porque estava perto de casa. Mas você está aqui porque é pura misericórdia divina. Você está aqui porque Cristo morreu na cruz. Tem gente que segue tanta doutrina, tantos costumes, tanta coisa, tanta indulgência. É isso e aquilo, é tanto santo, tanta imagem, mas esquece o principal. Deixa o que é material, o que é de homem te tomar, mas não deixa Jesus tomar ele. Não deixa Jesus tomar ela. Lá em Colossenses Paulo diz, tem tantos líderes aí que falam, não prove isso, não prove aquilo, não vista assim, não faça assado. Mas essas coisas não têm potência nenhuma contra o pecado. Não tem potência nenhuma contra a sensualidade. É muita coisinha hoje em dia. É muita doutrina de homem. É muitos usos, é muitos costumes. Coisas que atrapalham a salvação. Coisas que mais trazem divisão do que edificação. Paulo disse
Evita as conversações tolas, discussões teológicas, que mais trazem divisão do que edificação, do que salvação. Chega de olhar para homens. Chega de olhar para placas de igrejas. Exceto que algumas são falsas e são seitas. Mas enfim, chega de olhar para a placa. Chega de olhar para a terra e gravata. Chega de olhar para quem tem os carros mais bonitos. Quem é melhor, quem é pior. Chega! Esse não é o principal. Não troque o principal pelo que é bom. Não troque Jesus por nada. Porque é Jesus quem te salva. Não são indulgências de igrejas que vão te salvar. Não prove aquilo, não faça aquilo, não faça assim. Só levante assim, só adore assado, só cante assim, só pregue assim. Isso não salva ninguém. Mas o que salva é o poder de Jesus. É a Bíblia Sagrada que salva o crente, que salva o pecador. É Jesus que salva. É Jesus que liberta. Quando você estava lá no mundão, quem te viu foi Jesus. Quando você estava na pior, na miséria, quem te viu foi Jesus. Não foi homem, não foi carro, não foi nada. Mas quem foi te buscar lá foi Jesus. Por isso, dê valor a isso. Eu estou terminando, porque é domingo, todo mundo quer ir para casa, comer e dormir. 2. Quebre as sutilezas do diabo. É simples, mas não é fácil. Quebrar as astúcias do inimigo. Isso é possível apenas pelo amor às Escrituras. O diabo derrubou Adão e Eva. E agora ele queria derrubar Jesus lá no deserto, segundo Adão. O Deus encarnado. Rapaz, tu é Deus. Transforma pedra em pão. Né? Tu não é Deus? Transforma pedra em pão. Tu não é o cara? Vai lá, faz aí, eu quero ver. Quero ver, faz aí. Jesus. Nem só de pão viverá. Enquanto o diabo usou a Bíblia uma vez, Jesus usou duas. O diabo disse: rapaz, tu não é Deus? Tem um lugar altão aqui, velho. Se você pular daí, vai ser fácil. Os anjos vão vir, vão te segurar no colo. Vai ser moleza. Ai, Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, enquanto o diabo usou a Bíblia para distorcer, Jesus usou a Bíblia para vencer. É pelo seguimento das Escrituras que o crente vence. Que você vence. Você pode vencer o diabo. Como? Seguindo a Bíblia, seguindo a Deus, amando a Deus e deixando a prevaricação. E o que é isso? É viver na prática do pecado. Você consegue, você pode. Você é capaz. O diabo pode até dizer para você: você é incapaz, você não pode. Quem você pensa que é? Mas Deus diz: você pode, pelas Escrituras que você tem na sua mão. Você pode. E é isso, para a gente ir embora. Ame e guarde as palavras de Apocalipse. No capítulo 1 você vê João dizendo: feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que guarda as profecias deste livro. E lá no final você vê João dizendo: maldito é aquele que acrescentar um tio, um ponto, ou modificar, ou tirar. Pois é, não modifique, não adultere, não poste de maneira mais simples, mais atual, mas é só seguir. Olhando os exemplos e as palavras de Jesus no livro de Apocalipse, podemos guardar em nossos corações as palavras de Jesus e aprendendo com aquelas igrejas que sem a sinceridade do Espírito, que sem o poder de Jesus em nossas vidas, é impossível, é destrutivo, é maligno. A gente viu aqui com aquelas igrejas estavam sem o poder de Jesus, estavam sem o Espírito Santo, e por isso eles caíram, por isso eles ficaram parados, estagnados, estacionados. Agora com Jesus o povo avança, com Jesus a gente vai em frente, com Jesus a gente vence, com Jesus a gente não morre, com Jesus o diabo não nos toca. 1 João 1,5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Se conservar
guardar a coroa para que o diabo não tome, para que ninguém tome, e o maligno não lhe toque. Pois é, quando andamos em sinceridade com Deus, quando andamos em verdade com Deus, quando seguimos a palavra, quando seguimos a Bíblia, o maligno não nos toca. Por quê? Porque eu sou bonito? Porque eu mereço? Não, porque simplesmente você é obediente ao Deus dos deuses. Você é obediente ao Senhor dos exércitos. Você é obediente ao pastor dos pastores. Você simplesmente está obedecendo àquele que te deu a vida. Aquele que fez algo por você que ninguém mais pode fazer. E esse é Jesus. O homem que te salvou. O Deus encarnado que te salvou. Este Deus é a verdade encarnada. É o Deus em forma humana que veio aqui para te salvar. E saia daqui hoje pensando nisso. Saia daqui hoje refletindo nisso. De que sem Jesus você é um perdedor. Sem Jesus você é um miserável. Sem Jesus você é pobre de espírito. Sem Jesus você é rancoroso. Você é pior do que você já é. Mas com Jesus você tem a graça divina. Com Jesus você tem a salvação eterna. Com Jesus, depois que tudo isso passar, depois que você morrer ou ser arrebatado, vamos reinar com Jesus a vida toda. E não vai ter mais cansaço, não vai ter mais fadiga, nem trabalho, nem dor nas colunas, nas articulações, em nada. Porque